Olá pessoal, estamos aqui com dois convidados super ilustres aqui, a Carla Joaçaba e o Gabriel Kozlovski. Prazer estar aqui com vocês terem aceito o convite e destinar esse tempo aqui para falar com a gente. Estamos aqui também hoje com a Lili, a Aline Cruz, que junto comigo vai conduzir aí esse bate-papo com o Gabriel e com a Carla. Boa tarde, Carla. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Hoje o Adilson não está, coisa raríssima, então vamos bagunçar o ArchiCast hoje. Voltamos com mais uma leitura de comentários, recadinhos e outras cositas más. Estou aqui com a Lili. Tudo bom, Lili? Tudo bem, querido. Já estivemos melhor, mas... Estamos aí ressaca após a eleição, né? Hoje eu tô bem mais desanimado, peço desculpas aí pelo desânimo, mas tá difícil. A gente tem o direito de um dia ficar triste, né? Isso aí. Acontece. Vamos lá, bora lá. Bom, Lili, como é que essa galera faz para entrar em contato conosco? Então, temos várias formas de contato, né? Um deles é o próprio e-mail, né? contato@archicast.com.br. No Instagram, né? A galera acha a gente no @archicast. A gente interage bastante via Instagram. No Facebook, só procurar a gente lá também, Archicast. No Twitter, estamos, né? Sim, estamos regularmente. Nós estamos, assim, bombando, como o Instagram a gente bomba. Mas estamos lá. Tem uma galera que interage e indica pra galera também, é bacana. Bacana. A gente tem alguns comentários que o pessoal colocou lá no post sobre o cast passado, que foi sobre tragédia do Museu Nacional. Temos comentários lá, né, Lili? Temos um do nome dele de usuário, né? Aqui, Rodrigo dos Santos, que ele fala: gente, gostaria de agradecê-los pelos excelentes conteúdos do podcast. Há pouco mais de um mês nem fazia ideia de como esse negócio funcionava. Aí ele ri, eu também, eu também. O podcast faz isso com a vida da gente, né? A gente não conhece nada, de repente a gente conhece vários, assim, uma coisa incrível. Estou maratonando, sou professor de arquitetura e urbanismo em Guarulhos, São Paulo, e sempre que possível cito os assuntos dos casts e os indico. Abraços, Rodrigo dos Santos. Obrigada, Rodrigo. A gente já tinha respondido para ele lá direto. Bom saber que a gente está conseguindo levar a nossa fala, nosso bate-papo para quem quer ouvir. E depois teve a Josiane, né? Josiane Alves, Josiane, que falou: que episódio massa. E o episódio que nós estamos falando é o do museu, da questão do museu. E ela falou: que episódio massa, fundamental nesses tempos em que tudo vira museu, entre aspas, sem pensar em todos os aspectos de conservação e manutenção mencionados. A degradação dos museus e dos acervos também reflete os valores da nossa sociedade e as decisões do que deve ser lembrado e esquecido. É bem isso mesmo, Josiane. Eu acho que é por aí também. Essa é a nossa dúvida, esse é o nosso questionamento. E é uma questão que o patrimônio precisa aprender a lidar, né? De uma forma geral também, a gente, como sociedade civil, também tem que se posicionar com relação a isso e saber o que quer preservar e o que não quer. E tem um recado para dar também. Lili está participando como jurada do mais novo concurso da Projetar.org. Vou deixar a Laila falar para vocês um pouquinho sobre o concurso. Então, roda a gravação. Olá, pessoal do ArchiCast. Eu sou a Laila, do portal Projetar.org. E estou passando para fazer um convite especial a todos os alunos e recém-formados de arquitetura que estiverem ouvindo o ArchiCast hoje, para participarem do nosso 28º concurso de ideias Monumento à Memória Feminina. É um tema que propõe a reflexão e a discussão acerca da igualdade entre homens e mulheres na sociedade, um espaço de homenagem, mas também um espaço funcional dedicado à memória feminina e localizado no eixo monumental em Brasília, um espaço de muita visibilidade no coração do país. Para esse concurso nós temos um júri mais que especial, 3 grandes arquitetas, Ananda Esques, do Rio de Janeiro, a Thaís Cristina, de São Paulo, e a nossa querida Lili, do ArchiCast, que topou mais uma vez ser jurada do Projetar.org. Lili, muito obrigada pela sua participação, obrigada a todo o pessoal do ArchiCast pela parceria e pelo espaço para a gente falar da Projetar, e um grande abraço a todos. Quem tiver interesse, entre lá no www.projetar.org para saber mais sobre esse concurso. Beijão a todos, até a próxima. Laila,
fantástico, eu só tenho a agradecer. Eu tô me sentindo assim, o creme de la creme da arquitetura, assim, super bem acompanhada, né? O ArchiCast me proporcionando essa oportunidade, todo mundo do projetar.org também, fantástico. Tema super pertinente, vamos lá, vamos se inscrever, vamos participar. Agora, é um desafio do caramba, né? Monumento à memória feminina no eixo monumental de Brasília. Eu tô curiosíssima pra ver o que vem por aí. Do caramba. E, pô, nada mais representativo do que o eixo monumental de Brasília. Monumento às mulheres, né? Não, e dificílimo, né? Porque o eixo monumental de Brasília é todo muito masculino, né? Então como é que nós vamos entrar ali, assim... Exatamente. Tô achando isso bem interessante. Pra mim é uma honra e um puta privilégio. Depois desse recado, a gente vai deixar vocês então com a entrevista aí com o Gabriel e a Carla. Primeiro eu queria já deixar registrado aqui, pedir desculpas a vocês ouvintes. A gente teve um problema com a captação do áudio da Carla Joaçaba, que não ficou muito bom. Às vezes vocês vão notar que tem algumas coisas inaudíveis. Então a gente recomenda fortemente que você ouça com fone de ouvido, se você puder, para conseguir pegar o fio da meada da conversa. Que foram muito legais, agradecendo ele de antemão aí. Infelizmente não pude participar, mas tá a equipe do ArchiCast aí conversando com eles. Espero que vocês gostem. Então podemos despedir então? Sim. Bom cast, galera. Obrigado. Bom cast, galera. A gente vai se falando e até daqui a 15 dias com mais um episódio pra vocês. Tchauzinho. Tchau. Começando pela Carla, então, Carla, a gente, né, assim, tem um briefingzinho aqui da sua formação, né, você é arquiteta, carioca, você se formou na Santa Úrsula, não é isso? Em 2000? Isso. Desde então você tem seu escritório, né, e trabalha com projetos diferentes, assim. E tem essa peculiaridade na sua formação e no seu trabalho atual que te levou talvez aí para caminhos mais relacionados com projetos culturais, projetos artísticos, você trabalhou com exposições e tal, que é o que aproxima um pouco o seu trabalho do Gabriel, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso, assim, a sua formação brevemente e como que você foi caminhando para esse lado, que é uma vertente do trabalho do arquiteto, mas que não é o padrão, digamos assim. Pois é, eu, na verdade, antes de formar, já trabalhava só com expografia. A Magalhães, que era uma senhora da geração Niemeyer, que ela que iniciou um pouco no Brasil a expografia, sabe, de museu, temática. Eu fiquei muitos anos com ela, na verdade, eu nunca estagiei com arquitetura, nem sabia que eu ia trabalhar com arquitetura, achei que ia mais por esse caminho dela, mas depois acabei ficando com os dois caminhos, a arquitetura mesmo e a expografia, que eu faço até hoje. Acabou de terminar uma agora no Instituto Moreira Salles, e 2 anos atrás teve uma das Viagem das Carrancas de São Francisco, no IMS também. Então é uma coisa que eu estou sempre trabalhando, ainda com esse tema. Mas eu vejo como coisas assim, quase separadas. Construção, arquitetura, casa, e desse mundo das exposições, são muito diferentes. É uma maneira de trabalhar não faço nada de interior, então uma das maneiras de trabalhar interior. Dos projetos das residências que você trabalha, normalmente você não pega o interior? Eu não faço nada. Eu acho que cada um tem que arrumar a sua casa como quer e pô. Então, na verdade, foi ao contrário, então. Você era... foi ao contrário. Por acidente eu voltei para a arquitetura, mas não era o plano, não. Trabalhando com exposições e trabalhando com a Bia Lessa, que eu trabalhei para ela também, sempre fui no meu escritório, mas trabalhei também para ela. Aconteceu o projeto do Pavilhão Humanidade, eu junto com ela, o convite que ela fez, e aí isso abriu para outras coisas, até chegar na capela, né? Foi um projeto bem inesperado, né? Um convite bem, uma grande surpresa. Sim, que é o projeto mais em voga aí no momento, e que está lá, né? Tá acontecendo, né? E aí que foi um pouco do motivo inicial aí da gente juntar vocês dois aqui. O Gabriel também, né, é arquiteto. Você formou na PUC Rio, né, Gabriel? Sim. Bom, eu me formei na PUC. A PUC são 5 anos, né? Como qualquer universidade no Rio, eu acho. Eu fiz 4 anos, eu compreendi todas as minhas matérias em 4 anos, saí, fiquei 1 ano na Holanda, trabalhando no escritório de arquitetura lá, chamado Mecano. Foi quando eu tive um primeiro contato com um mundo mais amplo, assim, da arquitetura. Eu comecei a me envolvi num time de concurso e comecei a fazer concurso contra os escritórios que eu lia, que eu estudava, então foi a primeira aclimatação, assim, como se fosse para quebrar um pouco o isolamento que eu sentia dentro da faculdade. Eu voltei, acabei na faculdade,
fiquei um ano aplicando, fazendo alguns concursos, algumas coisas, e vim para os Estados Unidos fazer o meu mestrado, aqui se chama Master of Science, na parte de Urban Design, porque eles separam o urbanismo aqui, a gente chama de urbanismo tudo, assim, mas eles, dentro desse guarda-chuva urbanismo, eles separam em Urban Design, que é mais relacionado ao projeto e à forma urbana, Urban Planning, que é mais relacionado à parte de legislação, e aí tem vários outros subgrupos, tipo sistemas de transporte, energia e vários outros, enfim. Aí eu fiz Urban Design aqui, que foram mais 2 anos. E nesse tempo, um dos principais projetos que eu me envolvi foi o projeto do pavilhão dos Estados Unidos na 14ª Bienal de Veneza, que aí foi a primeira meio contato direto com o mundo da curadoria, assim. Eu não era curador, óbvio, mas era o braço direito de uma das curadoras. Eram 4 curadores também no tempo. Isso é 2014. Isso é 2014. Então, 2014 eu fiquei bem ativo no pavilhão dos Estados Unidos. Eu ajudei nos 2 livros que eles lançaram depois. E fui para Veneza e fiquei lá 20 dias instalando e vendo tudo acontecer. Foi um momento que eu falei, olha, realmente isso é uma coisa que me dá prazer, é uma maneira de discutir arquitetura diferente do projeto. E voltei para a faculdade, acabei a faculdade, comecei a trabalhar nos centros de pesquisa. E aí, hoje em dia, eu trabalho num lugar que se chama Centro para Urbanismo Avançado. Na verdade, se chama Levendahl Center for Advanced Urbanism. De 2 em 2 anos, eles fazem uma bienal dentro da Escola de Arquitetura, que é uma bienal que já está na sua 3ª edição e está cada vez mais bem reconhecida e envolve Boston inteiro. E aí, esse ano, por conta do meu envolvimento lá, eles me escolheram para ser curador dessa Bienal. Então, na verdade, esse ano de 2017, 2018, foi um ano muito temático para mim, que eu fiz a curadoria do Pavilhão do Brasil em Veneza, da exposição sobre affordable housing do centro. Entendi. E no centro, você diz que você trabalha nesse centro, é como? É como professor? É uma relação... Como é que é o esquema assim, de trabalho? É isso que eu não entendi, qual é o papel lá. Eu dou aula também, mas isso é uma coisa à parte, assim. O que é interessante é que todo professor geralmente tem um centro de pesquisa. Então, existem vários centros de pesquisa dentro da Escola de Arquitetura do MIT. Então, por exemplo, existe Urban Risk Lab, que é um que só trabalha com questão de risco. Esse é liderado por uma professora. Aí tem o Sensible City Lab, que trabalha com a interação entre esse mundo virtual e o mundo real, que é liderado pelo Carlo Ratti. Cada professor tem mais ou menos o seu centro, mas eles criaram essa entidade maior, que se chama Centro para Urbanismo Avançado, onde vários desses centros se plugam. Então, vem projetos do mundo todo, grupos se formam para desenvolver determinadas soluções ou determinadas linhas de pesquisa para cada um desses temas. Eu já estou trabalhando lá há 3 anos, desde quando me formei. Esse professor, que é o dean da faculdade, que é no Brasil se chama reitor, né? Mas o cargo de reitor é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado aqui nos Estados Unidos. Ele é mais como se fosse um diretor, é como se fosse o nosso diretor no Brasil, sabe? O reitor no Brasil não necessariamente precisa ser da área, sabe? Por exemplo, a PUC, o reitor é um padre, não sei. Aqui não, o reitor, ele é a pessoa que está pensando na visão da escola e captando. Mas, enfim, aí com ele eu fiz alguns projetos de pesquisa e aí uma hora comecei a trabalhar com uma outra professora que foi a que foi convidada a pensar sobre essa próxima Bienal. E ela me convidou para tocar isso, entendeu? Um ano cheio, né, para todos os dois aí. O que eu acho interessante, assim, das 2 biografias que se tocam aí nesse sentido, é essa questão tanto do ofício, né, da arquitetura, não como a materialidade, né, aquela coisa, a construção, mas vocês estão lidando com o lugar do evento, com a ocasião, com a discussão. Isso é muito interessante porque o nosso público, né, em sua maioria, são estudantes. E às vezes eles veem essas possibilidades muito distantes do dia a dia da formação, né? Eles acham que a arquitetura é construção e tal. E essa fala da Carla é muito interessante, né? Não estou preocupado com como as pessoas ocupam, né? Então você está mais preocupado com esse evento que é construir essa casca, esse habitar, assim. São coisas que acho que falam de habilidades super interessantes, assim, para a formação do arquiteto. Como é que vocês lidaram com isso na formação? Vocês tinham um pouco de consciência disso ou não? Isso foi uma coisa que foi acontecendo mesmo. Sempre gostei de projetar, acho que projetar é uma coisa que eu vou levar para sempre. Eu sempre fiz ao lado de qualquer outra coisa que fosse, na verdade, o foco principal. E vario muito, assim, às vezes estou focado mais em algum projeto, geralmente em um concurso ou alguma coisa desse tipo, e às vezes estou mais na área de pesquisa. Para mim sempre foi interessante, e continua sendo, a possibilidade que a arquitetura te dá de atuar em diversas frentes.
Então, por exemplo, quando eu estava no MIT, eu fiz parte desse outro laboratório que se chama Sensible City Lab, e lá eu coordenei um projeto que era sobre água nas cidades, e a gente queria mapear em tempo real as águas dos nossos rios aqui. Então a gente desenvolveu um projeto, a gente construiu um drone que tinha um sensor que detectava as algas na água, enquanto o outro ia, pousava na água e colhia uma amostra. E a gente conseguia fazer isso automatizado. Você começa a ter uma resolução de informação muito maior do que ou um satélite ou uma pessoinha indo de barco tentando fazer informação. Ou seja, eu estou dando esse exemplo porque esse é o mais distante possível de arquitetura, assim. Mas uma hora eu comecei a não diferenciar mais arquitetura e pensamento de cidade. Então, assim, para mim, eu vim para fazer um mestrado com a ideia de estudar a cidade, achava que estava me faltando essa parte e era a parte que mais me interessava. E quando alguém pergunta, você é arquiteto ou você é urbanista? É difícil diferenciar. Às vezes eu estou fazendo um projeto de arquitetura, às vezes eu estou fazendo um projeto urbano, ou às vezes eu estou fazendo uma pesquisa sobre o ambiente urbano. Hoje em dia me interessa discutir cidade, me interessa discutir como a gente vive em sociedade, me interessa discutir a forma física disso também, sabe? Então, para mim, a arquitetura virou um conceito amplo, através do qual eu tento contar algumas histórias ou entender algumas partes do que eu acho que essa disciplina pode conversar, sabe? É um pouco inverso do Gabriel, que eu acho que foi uma faculdade, na época, ela era muito voltada para as artes plásticas, então teve uma formação, assim, de um curso que foi montado pela Leja Papa, que é uma artista plástica, então foi todo um outro tipo de, ou seja, através de outra disciplina no arquitetura, não foi urbanismo, não foi arquitetura, foi artes plásticas, e aí a gente ia fazer arquitetura, então foi um outro tipo de estudo mesmo, sabe? Eu não estudei urbanismo, não posso ter até vergonha de dizer que eu estudei arquitetura e urbanismo, porque não é, às vezes tem arquitetura e arte, não sei, é uma coisa que não pode ser. Então, minha formação passa mais por outro mesmo, e não é à toa que o caminho foi levando para isso, de trabalho. Interessante, porque ao mesmo tempo o seu trabalho, Carla, né, assim, ele é muito marcado, assim, pelo que a gente lê, e aí uma avaliação também pessoal e tal, ele é muito sensível ao contexto. É claro que a gente fala, né, tá estudando cidades e tal, a gente está entendendo uma série de sistemas, de outras escalas, né, assim, na qual a construção faz parte, mas a visão urbana, ela está muito atrelada à questão de uma visão sensível ao contexto, né, sensível ao entorno, sensível aos elementos externos ali que, em conjunto, cria uma determinada atmosfera, um determinado caráter de um lugar junto com a arquitetura. E a sua arquitetura é premiada, inclusive, nesse sentido, de ter uma sensibilidade com esse entorno e saber usar esses fatores externos ali, esses fenômenos, né, do espaço para além da matéria, né, para criar ambiências, para criar caráter mesmo do lugar. E eu acredito que esse olhar sensível, ele está em tudo, assim, né, tanto nas residências, que, não sei, me parece ser talvez a maioria da sua produção arquitetônica, não sei se estou falando bobagem, pelo menos aquelas que aparecem mais. É muito o projeto residencial e, ao mesmo tempo, faz um pavilhão enorme, né, que é o pavilhão Humanidades, que é um objeto muito urbano, totalmente em diálogo ali com um lugar muito especial do Rio de Janeiro. Então, eu acho que você pode falar com uma certa autoridade sobre urbanismo. Propriedade e autoridade. Para esse olhar urbano, nesse sentido que eu quero dizer. Talvez a projetualidade tenha me aberto realmente essas portas para pensar sobre isso, porque em seguida que ele foi feito, logo em seguida foi considerada a possibilidade dele ir para Brasília e São Paulo. Mas aí a crise do Brasil começou e nada aconteceu. Mas aí existe o projeto para Brasília e São Paulo, que são projetos muito urbanos, ainda mais do que no Rio. Na verdade, são exercícios dentro de uma situação urbana, que é Brasília, que é muito difícil fazer qualquer tipo de intervenção, e em São Paulo também. Então, realmente parece que ele está aprendendo trabalhando, né, sobre por acidente. Né? E é interessante que isso se conecta nas duas falas, assim, que mostra um pouco que essa separação, né, que o Gabriel falou, arquitetura, urbanismo, ela não é uma questão de escala. E, naturalmente, isso vem na formação, né, dos arquitetos, como que pensar arquitetura e pensar cidade é uma variação de escala, sendo que não,
essas coisas estão sobrepostas, né, e confusas no mesmo plano, no mesmo tempo. Então aí o trabalho de vocês expressa isso, né? Isso é interessante, ajuda a gente a pensar de uma maneira diferente. A gente recentemente conversou com, né, Sérgio Magalhães, né, e ele tinha aquela frase que a gente deveria substituir o arquitetura e o urbanista, o arquiteto é urbanista, e não vem depois, né, as coisas, às vezes a cidade, as trocas, as coisas vêm antes do espaço. Vocês ilustram bem esse estado. Uma questão que tem dois lados, na verdade. Eu acho que você, quando está estudando arquitetura, necessariamente você começa a tentar entender o que é a cidade. Por exemplo, mudou muito a minha visão. Eu andava na rua antes de ser estudante de arquitetura, olhando para o chão, e depois eu passei a andar sempre olhando para cima, tentar entender o que é. E me lembro conversando com amigos meus que não faziam ideia de nada que estava ao redor deles. Assim. Então, eu acho que a arquitetura, sim, necessariamente vem com entendimento de cidade, mas eu acho que na nossa formação profissional, eu acho que tem um problema a gente se chamar arquiteto urbanista. Eu acho que se a gente vai pelo caminho de que não tem diferenciação, então a gente tira o urbanista. Então, fica arquiteto, tá ótimo. A gente pode, com esse título, trabalhar da mesma forma, não muda nada. Mas se vem com urbanista, aí eu acho que a faculdade necessariamente precisa oferecer uma série de ferramentas para o estudante para ele vir mais capacitado à cidade, ou a intervir à cidade. Porque, assim, cidade falando, são sistemas muito complexos, às vezes mais complexos do que uma obra individual, ou prédio, ou alguma coisa. Então, assim, eu acho que se você vai sair com o título de arquiteto urbanista, a faculdade pode focar um pouco mais na questão de tentar entender esses sistemas, entendeu? Que eu acho que falta muito no Brasil. Sim, muito. A gente tem essa crítica, né, Rafael? Nós dois damos aulas na mesma faculdade, a gente divide disciplina, inclusive, e é uma das coisas que a gente mais conversa. Aqui no cast também, o pessoal que escuta deve estar até cansado de ouvir a gente falar, assim, repetir um pouco essas coisas. Mas é verdade, assim, né? Como é que falta, às vezes, um conteúdo urbano, ou então, assim, trabalhar esse olhar mais sensível para o urbano, para a cidade. Falta instrumento, né? Assim, falta trabalhar representação, falta trabalhar um monte de coisa relativa à cidade. Nossa formação é muito focada no objeto. E isso é uma questão brasileira, mas que também não nasceu aqui, foi inspirada em outras escolas, muita questão da Escola de Belas Artes, francesa e tal, que tem, voltando um pouco para a visão artística, mais relação às vezes com uma visão artística do que propriamente com uma visão sistêmica de cidade. Talvez a visão americana, né, e Gabriel inserido nesse contexto, trabalhe um pouco mais essas questões de compreensão e exercício na cidade nessa outra escala, né? Eu acho que, comparando uma academia com a outra, eu acho que as faculdades nos Estados Unidos tentam puxar para esse lado um pouco mais. Mas quando eu vejo exemplos de arquitetos no Brasil, então, por exemplo, a Carla, a gente está conversando sobre como o Pavilhão da Humanidade tem um pensamento crítico sobre o que é a cidade. Ali é uma aula de urbanismo também, de certa forma. Assim como o Angelo Butti, por exemplo. Angelo Butti começou só fazendo casas, consultórios, coisas pequenas. Hoje em dia, conversar com o Ângelo sobre cidade é um prazer, assim, incrível. Ele sabe muito bem onde ele está se inserindo, o que ele está tentando discutir através da arquitetura. Inclusive, faz algumas propostas mais conceituais, para umas intervenções maiores na escala da cidade. Ou seja, um caminho não impede o outro. Eu acho que é muito possível você se formar como um arquiteto que vai construir, que vai focar na construção, entender como se bota um edifício em pé e daí começar a formular o que é arquitetura para você, que vai levar a um entendimento de cidade. Como dá para fazer também um pouco o oposto. Você tenta entender o que é a cidade para intervir nela. Então, assim, eu não acho que um exclui o outro, mas eu acho que o caso do Ângelo e da Carla são dois exemplos de sucesso, mas que não são necessariamente a regra. Tem muita gente que sai muito despreparada da faculdade hoje em dia. E se a gente está saindo com esse título de urbanista, a gente deveria, pelo menos, tentar tocar em alguns outros pontos que não estão sendo muito falados, sabe? Verdade. Isso dá quase outro cast também, Gabriel. A gente pode voltar a falar disso depois. E falando assim sobre o evento, esses questionamentos aqui desse nosso bate-papo, por exemplo, um evento como a Bienal, ele é o momento, de repente, dessas ideias e forças entrarem em colisão, onde você consegue, de certa forma, observar esses pensamentos, como você colocou aí, o viés como do Butti, da Carla, que se encontram dentro de um evento. Seria interessante vocês falarem um pouco como que é esse trabalho dentro desse sistema, que é um sistema que pensa um processo de escolha e discussão sobre eixos
específicos para um trabalho convencional de arquitetura. Não sei se eu fui muito claro na pergunta. Talvez explicar também um pouco antes o que é o evento da Bienal, que é a Bienal de Arquitetura de Veneza desse ano, 16ª Bienal. Ela tem uma forma de organização, algumas frentes de exposição diferentes, então talvez falar um pouquinho sobre o que é o evento e como cada um se encaixou nesse contexto, porque vocês, apesar de estarem no mesmo evento, fizeram trabalhos paralelos, não estão dentro do mesmo trabalho, né? A Carla teve um convite específico, Gabriel outro, né? Falar um pouquinho sobre isso, como é que é organizado o evento e como cada um foi convidado aí a participar. Em cima de um manifesto, no caso foi o manifesto das curadoras, né, Ivone e Scheller, o manifesto delas, eu não sei se exatamente a países têm que seguir isso. Vocês receberam esse manifesto, Gabriel, delas? Sim. Free Space, eu não sei se o quanto que isso está relacionado aos países. Então tem os países que entram, tem também um outro núcleo da Bienal que as curadoras gerais convidam alguns arquitetos para expor algum trabalho ou propor algum trabalho. Tem essas duas opções. Então, o Gabriel ele foi curador do Pavilhão do Brasil, o Francisco Dalpo foi curador do Vaticano, do Pavilhão do Vaticano, que é a primeira vez que entra na Bienal de Veneza, e eu fui convidada pelo Vaticano para participar do pavilhão dele. Então, tem essa diferença, né, assim, na estrutura. E também pelas curadoras de Boneschelli para fazer um outro trabalho, que eu posso falar depois, que não deu muito certo, que chama Balas, um trabalho que está lá no Jardim. Ia ser um enorme banco, mas acabou virando protótipo de um banco, enfim, é uma coisa que não deu muito certo, mas está lá também. Não deu certo? Ficou caro demais, a prefeitura também foi contra até o último momento, então, aí no final das contas, elas falaram, a gente queria pelo menos expor a ideia do projeto, já que a gente não pode fazer, que era um banco muito caro, um banco de 32 metros de comprimento, para todo mundo deitar e sentar no meio do jardim. E acabou que não tinha orçamento para isso, tinha essa implicância da prefeitura que tinha que ter uma fundação de 20 centímetros, então acabou não acontecendo por várias razões. Aí elas falaram, então tem que expor de alguma forma. A gente expôs um protótipo que é 1/3 do tamanho dos blocos que estão sendo feitos, e o desenho, então acabou virando só um protótipo, sabe? Entendi. Esse foi um convite extra, digamos assim. Talvez fazia parte desses outros eventos em paralelo que eles fazem aí, as duas grandes exposições. Seria dentro da exposição delas, da Ivone Scheller e das curadoras gerais. Aham. Mais ou menos 80 arquitetos para expor. Ah, sim. Você vai lá e expõe um projeto, que a gente faz mais uma instalação. Os paulistas que também foram convidados, que é o Álvaro Pintroni, né, e o João Sodré, fizeram uma coisa muito bonita, muito simples, e painel de aço projetado, os projetos deles. É uma coisa bem... E muita gente cai numa ideia muito cenográfica de mostrar as coisas, é muito complicado. Viram vários standzinhos, né? Eu acho que eles acertaram muito na maneira de expor, sabe? O Grupo SP, ele estava procurando o nome do... E sim, tem eventos paralelos, mas eu nem sei falar muito sobre eles, porque acho que eu não tive tempo de ver nada. Não sei se o Gabriel viu. Não, eu também não fui nenhum, mas eu acho que é isso mesmo que a Carla falou. São a Bienal dividida em 2 partes. Uma são os projetos escolhidos pelas curadoras gerais e outros são as respostas nacionais de cada um dos pavilhões. Que é onde eu e a Carla a gente se insere nesse... Da forma mais conhecida, né? Porque a Carla também tem aquele outro projeto que ela falou. Isso. E aí, no caso dos pavilhões, o Gabriel, então, ficou ele mais 3 arquitetos responsável pela curadoria do pavilhão nacional nosso, brasileiro. E a Carla foi convidada a fazer uma intervenção da Cidade do Vaticano, como ela falou aí, que foi a primeira vez que a Cidade do Vaticano participou. E aí, Gabriel, fala um pouco como é que foi esse processo, porque a gente sabe também que foi, no caso, por ser da Fundação Bienal, né, você tem as curadoras gerais do evento de Veneza e você tem também uma organização brasileira, os representantes brasileiros, assim, da Fundação Bienal. Como é que foi o processo o convite a vocês aí, ao grupo? Assim, a gente já falou um pouco sobre isso no backstage, né, assim, de vários ineditismos, né, nesse processo, tanto de escolha de projetos como da própria curadoria. Fala um pouquinho pra gente como é que foi isso. A escolha de quem vai fazer a curadoria do Pavilhão do Brasil, ou na verdade, mais geral, o Pavilhão do Brasil, apresentação do Brasil em Veneza, desculpa, ela é organizada pela Fundação Bienal de São Paulo, que é quem faz a Bienal de Arte, né, que está abrindo agora, a 33ª, por exemplo, acabou de abrir. É uma fundação que fica dentro do Parque Ibirapuera e tem feito Bienal já desde sempre, né? Então, o pavilhão é regido pela Fundação Bienal, junto com o Ministério da Cultura, o Ministério de Relações Exteriores, alguma coisa assim. Acho que são esses 3.
Então, de 2 em 2 anos, a Fundação Bienal, que tem um conselho, eles começam a apontar alguns nomes, colocam esses nomes na mesa e vão discutindo até escolher alguém. Às vezes essa discussão é uma discussão mais rápida, às vezes toma um pouco mais de tempo. Teve uma discussão dentro da Fundação Bienal que era a necessidade de levar o evento arquitetura tão a sério quanto você leva o evento de arte. Na verdade, todo o foco da Fundação tem sido na Bienal de Arte. Então, como um processo de renovar e falar assim, não, a gente vai fazer e vai tentar fazer um pouco mais atenciosamente, eles mudaram alguns parâmetros. E uma das mudanças foi não escolher uma pessoa só, escolher um coletivo. Tentaram que esse coletivo fosse de pessoas jovens, que estivessem começando a atuar, começando a aparecer de certo modo, para ver se injetaria um pouco de oxigênio nesse sistema de escolha. O sistema de escolha, eu acho que deveria ir para o caminho de ser um chamamento aberto, não necessariamente aberto, mas tinha que ser um concurso, ou um concurso semi-aberto, onde eles escolhem 5 e os 5 mostram suas propostas, por exemplo, ou aberto mesmo, onde cada um pode entrar, igual agora foi o de Arquitetura de São Paulo. Mas enfim, a gente não está lá ainda, mas já teve um primeiro passo frente com vontade de abrir um pouco mais e entender como essa representação do Brasil deveria acontecer. Então, a gente, no final de outubro, assim, no finalzinho, começo de novembro, mas final de outubro, a gente recebeu um e-mail, um convite. Na verdade, não era o convite oficial, eles estavam sondando a possibilidade da gente aceitar o convite ou não, e a gente teve que desenvolver um tema, e tudo muito rápido, assim, na verdade. E no começo de novembro, a gente fez a primeira reunião, que começou, sabe? Assim, claro que tem muito mais história aí, mas eu acho que como resumo começa aí. Certo. Não, e você imagina, a gente arquiteto trabalha com pouco tempo, isso parece que é um problema da profissão, né? A gente está sempre correndo atrás da questão de prazo. É um erro muito grande e é uma falta de respeito, na verdade, porque assim, não tô falando da Fundação Bienal, não, tô falando da profissão em geral, porque todo mundo tem vida, entendeu? Ninguém tá esperando ser convidado para nada, sabe? Tá todo mundo fazendo 1000 coisas. Quando chega um convite, ou você larga tudo, ou você faz assim, larga tudo não, né? Você organiza a sua maneira de fazer, ou você faz de qualquer jeito. Eu acho que a gente, assim, por ser jovem, tudo teve a possibilidade de falar, não, isso tem realmente uma importância grande, a gente está muito honrado de estar nessa posição, então vamos tentar fazer muito bem feito. Mas às vezes a pessoa simplesmente não consegue, porque ela tem 6 meses para produzir uma coisa, sem ajuda nenhuma de ninguém praticamente, você ainda tem que fundraise, você ainda tem que fazer um montão de coisa, e você tem os seus projetos, a sua vida acontecendo, sabe? Então realmente é complicado, sabe, de certo modo. E Carla, vocês têm em comum o grande tema da Bienal de Veneza, que é o Free Space. Todos os dois tinham que trabalhar a partir desse conceito, né? dessa ideia. Pelo menos, mais o convite direto dela, que foi a proposta para esse banco, e eu tinha que responder, acho que mais diretamente essa questão do manifesto. O manifesto dela é muito... São frases soltas e com muitas referências. Não sei se vocês leram, mas tem muita referência de projetos. E um deles era o Palácio de Médici, em Florença. Muito simples, ele tinha uma parede, né, lá embaixo dessa parede imensa tem um banquinho dando para a rua. Então elas acham que foi um exemplo assim, quase democrático de Florença, muito antigo, com esse banquinho para todo mundo sentar na esquina, sabe? Então elas foram dando exemplos assim, muito de arquitetura generosa, assim, que parecem coisas. Então, a proposta desse banco era um lugar assim, para todo mundo sentar, deitar, descansar, porque a Bienal é muito longe, todo mundo está cansado de chegar até lá. Então, a proposta é essa, a resposta a um manifesto democrático, espaço para todos, era isso. Então, sim, esse projeto para elas foi mais uma resposta, e da Capela mais uma resposta ao lugar mesmo, ao tema dado, que é a Capela. Não estava muito pensando no manifesto, não. Mas houve problema com prazo também? Ou te deram mais prazo? Agosto do ano passado deu bastante tempo de pensar, desenvolver, construir, não foi muito ruim, não. E, na verdade, tudo eles achavam muito bom, então teve até uma proposta inicial, ainda bem que foi modificada para a final, mas então era um silêncio total, se você está propondo, está tudo ótimo, ninguém falava de custo, podia ter proposto de ouro essa capela. Não falava nada. Eu queria propor mesmo bem espelhado para ficar invisível. Mas foi muito bom, assim, todo o processo, na verdade. É interessante você falando sobre o manifesto, porque vendo aqui o texto, alguns tópicos, assim, tem essa conexão, não sei se acaba sendo intuitiva por todo o clima que se constrói em cima dessa ideia, dessa coisa de uma gentileza, de uma coisa
coisa meio que quase que o natural fazendo os espaços. Na hora que você estava falando, eu li mesmo uma frase aqui, né, da questão da ênfase da oportunidade, da ênfase, de como se fosse a natureza pudesse te oferecer uma coisa sem vontade da troca, né? Eu vejo muito isso no seu projeto, no seu trabalho, que parece estar dentro desse manifesto, né? E é interessante você ter falado que não necessariamente ele tinha que responder ao manifesto, mas que o manifesto era um guarda-chuva sobre essa forma de pensar. Estava acompanhada ali de grandes arquitetos também, né, Carlos? Muito bem acompanhada. Você tinha acesso aos outros projetos? Isso passou pela sua cabeça ou não? Cada um por si? Como é que foi? Ao lado ali do Norman Foster, do Souto de Moura, entre outros. A gente estava sempre vendo o projeto de todo mundo, era um acompanhamento coletivo de cada estudo. Isso era legal, achei isso legal. Eu gostei muito da escolha do Francesco de colocar ao lado do Souto de Moura, porque a dele é mais pesada de todas e a minha é mais leve de todas. Então ficou muito bonito esse contraste de apostas, assim, um ao lado da outra. Gostei muito. Então a gente foi acompanhando, foi muito emocionante. Para quem não conhece, assim, né, é uma área, um grande jardim em uma das ilhas, né, ali venezianas, em que nesse grande jardim tem a distribuição dessas diversas pequenas capelas aí, feita por diferentes arquitetos. São quantas capelas? São 10 capelas e tem uma outra construção que é para expor o projeto de Estocolmo, do Gunnar Asplund, que chama Capela na Floresta. Foi a inspiração do Francesco para propor essas capelas na floresta, um jardim que nunca foi visitado pelo público, porque ele pertencia ao... Enfim, era fechado ali, né? Era do Vaticano e nunca foi... E sempre fez parte dos padres, né? Que ninguém podia acessar. Então foi uma surpresa também, até para quem mora lá, nunca ter ido lá. E um jardim muito antigo, muito bonito. E é totalmente diferente, eu tô achando engraçado. Eu sabia dessas diferenças, mas agora a gente conversando é que vai cair na ficha. Que dois extremos, na verdade, né? O Gabriel tendo que lidar com prazos e orçamento mega restrito, né, Gabriel? Para representar a arquitetura brasileira no mundo. Então também é um outro tipo de responsabilidade e com outros desafios. Mesmo dois arquitetos cariocas lá batalhando, né, cada um na sua frente e tal, no mesmo evento, fazendo coisas completamente diferentes, todas elas vertentes aí do que o arquiteto pode fazer. Eu sei que você já tinha comentado comigo também, né, Gabriel, sobre essa questão, tanto do prazo quanto do custo para poder fazer. Tá mais perto da nossa realidade, de fato. Eu fico morrendo de inveja da descrição da capa. Eu tava pensando nisso. É só olhar, não precisa me falar, mas a minha capela mais barata de todas, 50 mil euros. Você vê que todas são bastante mais caras. A brasileira foi mais baratinha. Fala um pouco do projeto, Gabriel, pra gente mesmo. Então, o projeto ele nasce de uma resposta à ideia de Free Space, exatamente. A primeira coisa, na verdade, um passo mais atrás, era a gente queria discutir diversas escalas do que a gente acredita seja necessário para conversar sobre arquitetura e cidade e urbanização. Então, a gente vai desde a escala do objeto, a gente tem uma sala de projetos, os projetos variam desde intervenções temporárias, pequenas mesmo, na escala assim, direta, o guarda-corpo, o objeto onde crianças vão brincar, o playground, até intervenções urbanas muito largas. Isso é na parte de projeto. E depois a gente vem com uma análise da urbanização do país, que vai desde a cidade, passando pelas regiões metropolitanas, passando pelo território brasileiro inteiro, a América Latina e a relação do Brasil com o mundo. Então a gente queria, na verdade, essa possibilidade de você entrar, dar um zoom e se afastar e tentar entender qual é a escala necessária para cada um dos temas que a gente queria discutir. Porque, na verdade, isso mostra como você representa certo problema e também pode possibilitar novas visões sobre ele. Então, não adianta a gente tentar falar sobre urbanização do território se a gente só está olhando para as cidades, ou não adianta a gente falar de como as mercadorias são escoadas pelo território brasileiro se a gente só olha para a coleção das regiões metropolitanas. Então, na verdade, a gente colocou na mesa todos os temas que a gente achou que eram os mais importantes de serem discutidos nesse momento. São temas que mostram de cada uma faceta um Brasil diferente, como se fosse assim. E, no final, todos falam sobre as consequências do processo de urbanização que o país passou até hoje. A gente fala sobre a fronteira do Brasil, a gente fala sobre o movimento de pessoas através de imigração, a gente fala sobre o movimento de commodities, de mercadoria através de commodities, a gente fala sobre o mercado imobiliário, a gente fala sobre a relação entre os ecossistemas natural e urbano.
Então, na verdade, o que a gente queria entender era quão aberto é o Brasil em cada um desses temas, que para a gente eram os temas principais a serem discutidos agora. Então, a gente começa desde uma escala da cidade, tentando realmente perceber quais são as barreiras físicas da cidade, aquelas que se repetem em diversas das nossas cidades. Então, tem um mapa, por exemplo, que são 32 cidades. A gente escolheu 14 categorias e foi analisando os diferentes tipos de separação no tecido urbano, até questões que, na verdade, cortam o país inteiro, sabe? O resultado gráfico, assim, é belíssimo, né? Muito legal, muito bacana. Agora, você falando, assim, essa questão de explorar as escalas, as aproximações por cada tema, e para cada escala surge uma necessidade de uma representação, de um grafismo diferente, que parece também uma forma de pensar, né? Então, isso é muito legal. Eu acho que esse é um dos pontos que a gente ficou mais preocupados, assim, como a gente representa isso e como a gente não esvazia a representação de fenômenos urbanos, porque às vezes você pega um tipo de representação e tenta replicar aquilo diversas vezes. A gente realmente ficou muito aberto, a gente fez alguns croquis do que a gente imaginava que ia ser, mas a ideia de como representar cada um dos temas variou muito, e você pode ver que, assim, tem um mapa que é só feito de texto e data, assim, não tem uma linha de... nem nada. Outros são só 1.700.000 linhas apontando da onde as pessoas saíram no mundo para onde elas entraram no Brasil. Cada mapa tem um tipo de linguagem, sabe? Mas o que foi uma decisão muito importante para o pavilhão desde o começo foi fugir de uma representação imediatista e que está nesse, como se fosse esse mainstream da mídia, que você vê uma foto, um render e tenta entender um projeto de uma hora para outra. Então a gente falou, não vai entrar nenhuma foto, nenhum render, nenhuma animação, nenhum vídeo. Então, assim, na verdade não tem nada com pixel. São sempre representando até os projetos, inclusive. A gente redesenhou todos os projetos junto com os escritórios para mostrar aspectos específicos daquele projeto que, na verdade, não são necessariamente as formas como eles pensaram em mostrar o projeto no início, sabe? Essa padronização que vocês chegaram, desse painel vertical, a questão do preto e branco, isso tudo foi discutido com os escritórios ou uma coisa que vocês decidiram e chegaram nisso? A gente abriu um chamamento aberto, né, para receber projetos também com esse movimento de tentar democratizar um pouco, porque a gente trabalhou com a ideia de free space não só no conteúdo da exposição necessariamente, mas também a maneira como a gente se relacionou com a exposição. Então, a gente, por exemplo, o chamamento aberto foi uma das grandes vitórias que a gente conseguiu nesse pavilhão, sabe? Porque nunca teve antes. E foi uma maneira de tentar abrir um pouco, assim, se a gente vai tentar mostrar o que é o Brasil, vamos tentar abrir. E a gente, então, o chamamento foi uma delas. Outra, por exemplo, foi a necessidade de relacionar arquitetura com outras disciplinas. Sabe, se a gente vai conversar sobre território, a gente continuar isolado e falando da arquitetura pela arquitetura. Então, cada um dos mapas tem um consultor de uma disciplina diferente. Um é um cara que trabalha com meteorologia, outro é um cara que trabalha com mercado imobiliário, outro é um índio ativista, outro é uma cineasta que fez um filme sobre imigração. Então, na verdade, a ideia de construir esse pavilhão foi também de quebrar esse isolamento da arquitetura, entender quais são esses pontos que tocam na ideia de free space, e tentar potencializar ao máximo. Então, assim, se nós somos 4 curadores, a gente falou, não, então vamos tentar abrir isso. Porque antigamente era um curador, ele tinha 2 pessoas ajudando e tal. Então a gente acabou formando uma rede de mais de 200 pessoas, 215 pessoas, para construir o pavilhão junto. Senão era impossível a gente, no tempo dado, tentar atingir um padrão que a gente entende que é um padrão internacional de exposição. Então a gente usou essa maneira também, essa maneira colaborativa, para conseguir completar as tarefas, sabe? Senão, por exemplo, um aspecto nesse ponto é a criação de um livro, que não seja simplesmente um catálogo do que foi exposto na parede. É algo que estende a conversa e deixa você ir se aprofundando. Então você tem que fazer um livro em 2 meses e meio, 3 meses. Então você precisa se juntar com um monte de pessoas, sabe? Várias pessoas, todo mundo recebeu a gente de braços muito abertos. Então as pessoas escreviam ensaios assim, em 1 mês, correndo. As pessoas cediam, 23 artistas cederam a imagem dos trabalhos deles sem cobrar nada para representar conceitualmente alguns dos temas que a gente estava discutindo. O livro é fantástico. A gente ainda não tem ele fisicamente, né, Gabriel? Mas dá para acessá-lo, né? Esse é um problema, ainda está em Veneza, preso lá. Já devia estar aqui assim, há 3 meses, mas
tá online. Porque é um trabalho belíssimo mesmo. Isso é uma coisa desse tipo de exercício projetual que é o evento e que é a arquitetura temporária, que é um pouco o registro do que aconteceu. Tanto você quanto a Carla trabalham um pouco nesse viés também, porque depois que deixa de ter a exposição, né, a Bienal acaba, o pavilhão acaba. Quer dizer, fisicamente ele fica lá, mas aquele conteúdo deixa de estar. E aí você tem os registros daquilo que foi feito. A capela eu não sei como vai ser, se a ideia é que fique lá, se é uma coisa mais permanente, mas também usando a questão do pavilhão da Humanidades e tal, assim, trabalhar com o efêmero, né, e depois como perpetuar aquele conhecimento, né, e aquela oportunidade em outras formas de publicação, sei lá, de registro artístico, é super interessante. O de vocês, né, o pavilhão, ele gerou o livro, e de fato ele é muito mais do que um catálogo, porque ele gera outras informações, né, ele não só representa o que estava lá exposto, não é um retrato da exposição, é uma ampliação daquilo que está lá, total, em termos de discuticidade mesmo. Muita coisa que não está lá, assim, o livro, ele tem 12 entrevistas, as entrevistas são, assim, das partes que eu gosto mais, é incrível como cada um dessas pessoas que trabalham com disciplinas totalmente diferentes, como elas veem a arquitetura, sabe, como elas veem a cidade, como elas veem essas questões que cruzam as disciplinas delas com a nossa. 3 ensaios por cada um dos mapas, dos capítulos. Tem esse trabalho de 20 artistas, ou seja, vai aumentando. A ideia era abrir essa discussão, e assim, se a gente está botando um tema na mesa e está usando todos esses recursos para fazer uma exposição, que ela também possa servir para mais coisas sem ser o dia da exposição, ou as pessoas somente que podem, as pessoas poucas que podem ir na exposição, né? A Carla ia comentar a respeito sobre a permanência da capela. Está sendo discutida e está em breve para entender o que vai acontecer, porque talvez fique lá mais 2 anos, talvez já tenha convite para ir para a Espanha e ficar permanente, ou então convite para ir antes da Espanha passar pelo Trocadero em Paris e ficar dentro do museu, sabe? Então talvez tenha uma itinerância até encontrar esse lugar fixo, a gente não sabe ainda, mas o importante é que fique em algum lugar, não queria que fosse igual o pavilhão, não. E eles te consultam por essas decisões, assim? Eles querem saber a sua opinião sobre isso, que isso interfere na sua obra, de como você pensou? Eu estou muito sem saber o que eles estão pensando, porque os convites, na verdade, parecem direto para mim, nem passam pelo curador. Então, eu não sei se o Francesco acha de ir para a Espanha, foi o RCR que convidou, que é do escritório que ganhou o Príncipe, com o projeto lá, eles ficam lá para sempre. Eu não sei o que ele, Francesco, acha disso. Então é uma coisa que... mas ao mesmo tempo ele está bastante aberto, então vamos ver. Mas em termos assim, de adaptação da obra a outros contextos, é uma coisa que passaria por você acha? Eu acho que sim, sem dúvida. Eu, por exemplo, acho que o contexto do RCR na Catalunha é lindo, muito parecida com o lugar que ele está hoje, dentro da natureza, é muito bonito, né? Agora, por exemplo, o convite que deu para a Polônia, eu já não acho que dá para ir para lá, porque o contexto não vai ficar bom. Sabe? É muito claro, é muito estranho que vá para lá, então não dá certo. Eu acho que sim, que tem toda uma discussão em volta do que vai, para onde vai, qual contexto na hora que ele for para o museu dentro de Paris, se ele for, eu acho que ele vai virar um objeto expositivo como aqueles portais egípcios são, entendeu? Ele vai deixar de ser uma... Mas eu acho que isso para um momento temporário é bonito, que ele vira um objeto, mas ele não é um objeto. E o que vocês destacariam, assim? Primeiro, assim, é falar um pouco da importância do evento para a nossa área de arquitetura. Eu acho que isso, para o estudante, para as pessoas que estão ligadas nesse ambiente, é importante saber, assim, o que para vocês, pessoalmente mesmo, assim, é o evento, né, assim, da Bienal e como ele projeta o trabalho de vocês e o que trouxe de bom mesmo. Se é algo que trouxe ganhos aí, convites, ampliou horizontes, se vocês já estão sentindo as consequências dessa participação. Não sei como é que o Gabriel vê, mas eu acho o Brasil muito desinteressado de tudo. Então, a repercussão que acontece, pelo menos para mim, não é aqui, ela é lá, sabe? Então, aqui, ninguém, por exemplo, teve uma série de publicações antes da capela ser inaugurada, não sei o quê, e depois ninguém se interessa em fazer uma matéria dela publicada. Só saiu, para você ter uma ideia, na Casa Vogue. Por acaso, minha mãe viu uma foto realmente da capela construída. Ninguém se interessa, nem o jornal quer falar, ninguém quer saber. Portugal já saiu 4 matérias, vai sair mais uma mês que vem no Público PT, que é um jornal mais importante deles. Eles não falam só sobre a capela, estão falando sobre como falar sobre uma Bienal. Aqui o Brasil não está interessado. Não sei como é que o Gabriel sente isso, mas eu acho a coisa mais louca do... Eu acho que, assim, para mim essa entrevista valeu só por causa disso também, porque eu realmente não sabia, eu estava muito na dúvida se era uma questão de tanto desinteresse, assim. É impressionante. Eu acho vergonhoso, assim,
Por exemplo, um caso assim, pessoal, quando eu fiz parte do pavilhão dos Estados Unidos, tinha uma menina que trabalhou junto comigo como pesquisadora, e esse ano, assim, a gente trabalhou junto no pavilhão dos Estados Unidos, esse ano ela está fazendo a curadoria dos Estados Unidos e eu fiz a do Brasil, né? Quando a gente trabalhou junto, a gente viu como era a ideia de fazer uma Bienal de Veneza, e hoje a gente, cada um no seu contexto, conseguiu executar isso. E eu fico surpreso. Ela fala assim, mas Gabriel, e sei lá, o Ministério do sei lá o que não te chamou para fazer? Não. Assim, o apoio que eles dão aqui, o apoio que eles... Não aqui não, só nos Estados Unidos. Assim, a maioria dos países, pelo menos mais desenvolvidos, dão muito valor a esse tipo de evento, porque é realmente um fórum onde você consegue discutir o que a tua profissão é, o que teu país está produzindo. E a gente não tem apoio nenhum. Uma coisa que eu acho engraçado é que se você entra até a Fundação Bienal, que contratou a gente, o Instagram da Fundação Bienal, eles têm 3 fotos do nosso pavilhão. Até hoje eles devem ter, assim, umas 30, depois da gente ter abertura agora da Bienal de Arte, né? Ou seja, nem isso. Então, assim, é impressionante. Ninguém vem conversar, ninguém vem... É óbvio, assim, a gente fez algumas palestras, algumas pessoas falaram... Dentro do nosso contexto, arquitetos e não sei o que, mas a gente está falando fora desse contexto. Isso é que é o problema. Da né? sociedade mesmo. Você fez palestra na PUC, aqui no Estúdio X. Fora isso, não tem repercussão, é muito estranho. Se alguém tem que se interessar, tem que vir pelo menos da nossa profissão. E depois, eu concordo 100%, que seja espalhado ou difundido dentro da sociedade em geral. Mas assim, se na nossa profissão tem um desinteresse muito grande sobre isso, é muito desanimador, eu acho, sabe? Porque realmente a gente podia estar usando isso muito melhor do que a gente está usando hoje em dia, sabe? Essas palestras que eu dei, um lugar ou outro que a gente falou, eu acho incrível, eu agradeço todo mundo que convidou a gente, mas perto e vendo meus companheiros de outros países trabalhando, eu vejo assim, cara, é impossível. Como a gente consegue se equiparar a esses países, a gente não tem nenhum suporte, sabe? A questão de dinheiro é um problema absurdo, que a gente também não tem ajuda nenhuma. É muito complicado tudo, eu acho. Só. E um material que vocês produziram, né? Assim, um conteúdo de reflexão e sobre a nossa sociedade, o nosso país, no momento crucial, né? Que estamos vivendo aí, de redefinição, de rumos e tal. E acho que é um problema tanto do nosso campo não levar isso para a superfície, também de outros setores entenderem que a nosso ofício produz esse tipo de reflexão. Eu acho que fora do nosso campo, eu acho que o desinteresse em arte também existe, né? Assim, a arte de uma forma mais ampliada, vide aí os problemas com os nossos museus. Ninguém visita, ninguém procura a arte como uma forma de informação, como uma maneira de sensibilizar seu olhar, né? Assim, o Brasil tem pouco isso, é verdade, não é? Parece meio um clichê, mas é verdade. Num evento desse a gente percebe isso. E a arquitetura, né, ainda se aproxima na visão de um público geral, pode ser que se aproxime por materializar, aí eu estou falando da arquitetura mesmo, materializar algum espaço ali, numa escala ali de fácil compreensão, ela até se aproxima um pouco mais ainda desse objeto artístico e pode ser que gere um interesse. Tanto é que os arquitetos que a gente valoriza, que estão assim, historicamente no imaginário aí das pessoas, são arquitetos dos grandes objetos, assim, de um perfil muito específico. A cidade, coitada, né? Assim, igual a gente fala na nossa formação lá, urbanismo, né? Os urbanistas, né? Assim, quem batalha pela cidade tá na ralé desse debate todo, assim, né? Então você imagina uma exposição sobre cidade. Que difícil que é, eu não sei. Mesmo resultando em formas belíssimas, como foi o caso do pavilhão. O material gráfico que tá lá, pra mim, é um material artístico, assim, é belíssimo. E ele é construído, ele não é só uma expressão, né? Ele, além de tudo, ele tem conteúdo, tem uma informação útil ali. É tão bonito, nem precisava, na minha opinião, mas tem, além de tudo tem, você ainda consegue usar ele, assim, para outras coisas. Eu acho que tem um exemplo que vale mencionar que ilustra bastante isso. Um dos mapas, ele fala sobre paisagem, né? A gente mostra a quantidade de umidade na atmosfera, a gente mostra como funciona o regime dos ventos, correlacionando os dois, a gente consegue mostrar como a umidade que é gerada em cima da Amazônia é carregada até os Andes, desvia dos Andes e vem irrigar nossas cidades do sudeste do país, né, onde são nossas cidades mais ricas e prósperas. Em cima disso, colocou a questão de emissão de carbono através de desmatamento. Essa é uma questão que é gravíssima no Brasil, não entender esse fenômeno em escala territorial, porque, assim, o que a gente desmata na Amazônia vai mudar completamente como nossas águas funcionam nas nossas grandes cidades, já está mudando São Paulo muito, por exemplo. Então, a gente mostra uma coisa dessas, ninguém da nossa profissão vem falar nada, chega o INPE, Instituto de
Nacional de Pesquisa Espacial e fala assim, cara, esse é um momento que a arte vem mostrar o casamento entre arte e ciência, tem uma beleza incrível quando a arte consegue mostrar o que a ciência está tentando comunicar, e aí eles pediram para replicar o mapa e agora colocaram no lobby do INPE. Ou seja, esse é o tipo de reconhecimento, não reconhecimento, mas esse é o tipo de discussão que a gente gostaria de poder ter, sabe? Se acontecesse um pouco mais. Fico muito feliz que o INPE veja valor, enquanto para mim me irrita muito que muitos arquitetos ficam muito quietos sobre essas questões todas. Tá? Verdade. Não, temos que mudar isso. É um assunto que a gente sempre interessou, assim, mas a gente entende que tanto a questão da arte, da exposição, como uma forma de disseminação de conhecimento, como uma forma de aprimoramento pessoal. Você tem interesse de visitar porque você sabe que você vai sair de lá melhor, com mais informação, melhor nutrido, como um bom livro que você lê. Eu acho que exposição é muito isso. Eu estive uma vez numa Bienal de Veneza em 2002, eu acho, muito tempo, e foi uma coisa incrível. Quando eu voltei, eu estava para me formar, mudei meu projeto final por causa das coisas que eu vi, sabe? Eu nunca mais me esqueci disso. Então, se você for aberto, você vai voltar outra pessoa, assim, né? Muito mais carregado, muito mais nutrido. E mesmo se você não gostar, mesmo se você quiser criticar, mesmo se... Tudo isso é válido, sabe? Eu não estou falando que necessariamente as pessoas precisam gostar, mas as pessoas precisam... Na hora que esse evento acontece de 2 em 2 anos, elas precisam, ok, vamos discutir o que está sendo colocado lá. Absurdo da maneira como o júri conversou sobre os projetos e os pavilhões nacionais que estavam lá. Eu acho que tem muito, é sintomático de um momento do mundo hoje em dia, onde as pessoas querem ter o menos de engajamento possível, receber uma informação rápida, fácil de digerir, sem conteúdo crítico nenhum. E assim, eu acho que precisa ser discutido muito. E aqui eu tô vendo as pessoas discutindo isso, e no Brasil me irrita muito que as pessoas não falam de uma coisa assim. Ou seja, não importa muito o que está acontecendo ali fora. Eu, na minha posição, por ter sido curador, eu não queria ter que criticar isso, não queria ter que escrever sobre isso, mas eu acho que tem gente que precisa escrever sobre isso, sabe? Eu acho que a Bienal em si, a maneira como ela tem mostrado algumas coisas tem que ser discutido, tem várias questões, mas a gente tem que incorporar o que está acontecendo lá fora no meio que no nosso cotidiano do Brasil, e falar assim, olha, se a gente não quer ficar excluído, a gente tem que começar a fazer parte desses debates mais, sabe? Sim, e tem muito material para que vocês levantam nessas colisões de ideias, de campos, que poderiam tranquilamente redefinir uma série de linhas de pesquisa, redefinir como os arquitetos de fato agem para além, de fato de uma maneira distinta, para além dos seus escritórios e da sua produção cotidiana, mas como um movimento mesmo. Então acho que há um esvaziamento desse diálogo, né? Assim, o pavilhão, tem vários pavilhões incríveis. O pavilhão do México mostrou umas coisas inacreditáveis, assim. Tem muita questão, a gente não precisa assim, nem conversar sobre o pavilhão do Brasil, não, conversar sobre a Bienal. Não, eu acho que tem uma coisa também que a gente pegou na Gabriela e agora, do país, então ninguém se interessa por mais nada, a não ser esses problemas que né? Então, quando eu perguntei também, o que acontece nesse processo? Está todo mundo sendo demitido nos jornais. Então, a gente está no meio de um caos. Você está longe e você sente tanto, mas a gente está no meio de um caos. Então, também a gente pegou isso. O Gabriel Koga falou, olha, já cobriu outras bienais, mas essa bienal ninguém se interessa porque todos os jornais estão bagunçados, está tudo num momento realmente muito ruim aqui, sabe? Ninguém está dando conta de nada, além do problema. Quer dizer, tem todo esse problema, tem esse desinteresse, mas tem também um caos aqui em geral, né? Tem um caos, mas eu me lembro quando eu era estudante, um dia a gente estava num painel, assim, vendo uma palestra, e o Leonino falou uma coisa que eu gostei, assim, não dá pra gente dizer, não vamos investir em educação e cultura porque a saúde tá ruim, por exemplo. Então, assim, eu acho que a gente tá um caos generalizado, tá realmente um momento muito complicado, mas a gente tem que continuar conversando sobre cultura. De algum jeito, a gente tem que conseguir, sabe? Não, então, é uma loucura, mas é um pouco a explicação, né? Eu esqueci de falar isso para vocês, mas a gente normalmente pede para os convidados dicas para a gente deixar para quem está ouvindo, assim. Pode ser de livro, filme, exposição, fica à vontade. Como a gente está conversando sobre, talvez o público maior seja estudante, a minha maior dica que eu daria, que foi por experiência própria, é assim, não fica com medo de se sentir parte ou de se inserir no que você acha que a arquitetura é mundial, assim, ou o que você lê no livro, na verdade, está muito mais perto de você do que você é. Às vezes eu sinto vários estudantes vindo, assim,
porque pelo fato de eu ter feito mestrado ou ter trabalhado fora, às vezes ele fala, mas será que eu vou conseguir? Não sei, isso tá tão longe, a gente não é treinado. Não, assim, vocês são muito bem treinados, sabe? Vocês têm capacidade de competir com qualquer estudante de qualquer lugar no mundo. É só ter coragem. A gente estava sempre vendo o projeto de todo mundo. Vão tentar. Eu vejo muita gente falando, não vou tentar porque eu acho que eu não sou bom. Não. Entra, sabe? Tenta. Na minha turma mesmo, de mestrado, tinha muita gente que eu falava, assim, no começo, claro, tinha uns monstros, umas pessoas que sabiam muita coisa, muito bom, um montão de coisa, mas tinha umas pessoas que vinham muito mais humildes, no caso, e faziam humilde de conhecimento, sei lá, e se davam super bem, sabe? Eu acho que a gente, na verdade, treina muito bem os nossos estudantes no Brasil, mas eu sinto geral esse medo das pessoas tentarem se inserir numa coisa que elas entendem que é um mundo maior da arquitetura, sem ser só a realidade brasileira. Então, essa era a dica que eu deixaria. Legal. O mundo está mais próximo do que imaginávamos, né? Próximo, mas é muito próximo. Bacana. Eu estou num momento, assim, realmente tão difícil, político e de trabalho para todo mundo, é uma realidade tão difícil que, pela primeira vez na vida, eu estou pensando em ir embora daqui. Então, assim, não é pessimismo, mas eu tô vendo, assim, um Brasil ruim. Eu acho que esse museu que pegou fogo, ele acabou virando um símbolo de uma coisa que está ruindo mesmo, que está sem nenhum cuidado. Então pegou fogo no Museu Nacional e a Biblioteca Nacional, que tem goteira nos livros mais antigos. Então, assim, uma espécie de uma coisa que fica difícil ver uma coisa boa, sabe? Eu não tô assim, eu não consigo falar nada bom, agora eu não tô preferindo não falar nada. Eu sempre realmente luto para estar aqui, porque eu acho que a vida tem que acreditar no país, tem que acreditar que a gente sabe botar uma energia de trabalho aqui, mas agora eu não estou conseguindo. Então, muito triste pensar em deixar um país. Não, eu acho triste, eu acho um pouco triste. Deixar porque você não consegue aqui, não é deixar porque eu vou estudar fora, como o Gabriel está indo, vai estudar, vai pegar. Não é por isso, é porque eu não estou conseguindo. Então, assim, eu acho muito triste tudo que a gente está vendo. Eu acho que para os jovens que estão se formando é ainda mais difícil do que para mim. Então, para eles, eu não sei nem o que dizer, eles pedem trabalho, pedem estágio, eu falei, não tem, mas eu vou trabalho de graça para você, tem um monte de gente pedindo, me oferecendo para vir trabalhar de qualquer jeito, eu falei, mas eu não tenho o que dar, sabe? Então, eu acho muito triste para essa geração que está acontecendo, não sei o que dizer, assim, eu acho que tem que procurar o horizonte mesmo, se for o caso, né? A Espanha foi uma geração inteira que foi embora da Espanha, então, assim, o que você vai fazer que vai também tentar o quê, sabe? Por um país. Então, eu não vejo mais porque está aqui, não vejo mais, não sei o que dizer para os jovens, sabe, que pedem trabalho até de graça, porque nem estagiário deve trabalhar de graça, eu falo para eles. Não, mas eu sou estagiário, posso trabalhar de graça, mas nem estagiário, trabalho é trabalho, sabe, tá errado você oferecer trabalho de graça, é ruim para você, é ruim para a profissão, é ruim para todo mundo. E assim, eu tô falando isso porque não foram 2 que ofereceram de graça, foi um monte. Então assim, é uma coisa muito triste. Um desabafo, a gente né? entende. Mas a situação é essa mesmo, é triste mesmo. Pensando um pouco nesse viés que você colocou, mas eu sou uma romântica, assim, eu sou uma eterna otimista, assim. Com o Brasil tá difícil mesmo, é por isso que eu estou me distraindo com outras coisas. Assim, né? Pensar no Brasil é pensar em problema, tá difícil superar nesse momento. E talvez seja a hora de encarar o problema mesmo, né? Assim, e não de desviar dele. Mas a minha dica é um pouco, talvez seja aí um alento, né? Tem um pouco esse perfil de ser um alento, que é uma newsletter que eu recebo por e-mail, de um negócio que se chama Brain Pickings, da Maria Popova. Você consegue assinar, é só você entrar lá, Brain Pickings, procurar Brain Pickings, você assina essa newsletter e ela faz eu não sei se ela é uma jornalista, uma vez por semana você recebe no seu e-mail uma seleção de textos, assim, maravilhosos, assim, da literatura de diversos lugares, e ela pega, assim, determinados temas. Então, por exemplo, dessa semana que chega todo domingo, foi sobre liberdade, e ela estava falando tanto a visão política sobre liberdade, a visão romântica sobre a liberdade, a visão racial da liberdade, e aí ela vai misturando diversos textos, assim, sabe? Consegue fazer um painel sobre aquilo super informativo e alentador, assim, porque também tem muita coisa bonita. brainpickings.com
projetar.org também. Então, minha dica é essa, assinar essa newsletter para receber uma vez por semana uma coletânea de textos fantásticos com a curadoria dela, dessa Maria Popova. Uma boa dica para você, Carla, para você também. Falando ainda numa condição de privilegiada, você sabe? Falando de uma geração que eu tô vendo que tá difícil para eles, né? Claro. A minha dica vai um pouco nesse sentido, de também, assim, eu entendo esse problema, mas eu acho que tem alguma esperança, a gente tem que buscar, né? Então, minha dica também tem um pouco a ver com o que o Gabriel comentou sobre as pessoas se importarem ou não, da carta que o Cal e o IAB fizeram para os presidenciáveis, né? Que é as cidades pedem socorro e tal, eles fazem uma série de ponderações. Acho que isso é muito interessante, porque, de certa forma, são os nossos pares, né, expondo a nossa visão sobre os rumos do país e tal. E uma dica bem pragmática, assim, nos últimos meses eu comecei a postar, assim, o link de todos os planos de governo aí, dos presidenciáveis e tal. O pessoal que nos escuta, né, dá uma lida no que os arquitetos estão dizendo sobre a cidade, dar uma lida do que cada um dos candidatos diz respeito sobre todas as questões que permeiam, né, o nosso habitat, para que a gente possa fazer uma escolha consciente, com cautela, com razão, sem muita essa paixão ideológica, que eu acho que esse é um caminho que leva um pouco mais para a esperança, assim, de tentar mudar as coisas de uma maneira mais com luta, né? Não tem como não fugir à luta, mas de uma maneira, vamos dizer assim, um pouco mais racionalizada, né? Isso aí. Gente, muitíssimo obrigada mais uma vez, né, Gabriel e Carla, parabéns pelo belíssimo trabalho, pela participação de vocês aí nessa luta, né, da nossa profissão e melhorar a vida das pessoas aí de alguma maneira, né, dentro do que nos cabe. Obrigadão mesmo, a gente sabe que o tempo de vocês é concorrido. Obrigada pelo prestígio aí, pra gente é uma honra. Obrigado mesmo, e Carla, foi um prazer dividir a conversa contigo. Beijo grande, pessoal. Muito obrigado, Beijo, gente. Um abraço. Obrigadão. Tchau, tchau. Obrigado.